Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje tenho o prazer de receber aqui a Vanessa Cittadini, fisioterapeuta ortopédica esportiva, coordenadora da Escola de Osteopatia de Madrid em São Paulo. E a ideia hoje, Vanessa, a gente discutir um pouco a respeito da dor no pescoço, também chamada de dor cervical ou cervicalgia, né? Então, primeiramente, bem-vinda e espero que quem esteja aqui consiga aproveitar esse momento. Obrigada pelo convite. Espero conseguir ajudar e tirar um pouquinho das dúvidas das pessoas. Legal. Bom, primeiro tem que lembrar sempre que a dor cervical é um processo que pode estar. A causa principal da dor cervical é uma dor inespecífica de origem muscular que pode estar associada a um quadro de degeneração dos discos, até algum quadro de desgaste, de artrose, mas é o que a gente chama de uma dor inespecífica. A gente não consegue separar uma estrutura que fala, olha, aqui que é a origem da dor, né? Normalmente é uma dor um pouco mais multifatorial que existe um tratamento aí que vai além da reabilitação, né? Então, essa avaliação médica, entender um pouco o problema, o que está causando aquela dor é importante, mas, como regra geral, excluindo-se casos específicos aí, que são uma minoria dos casos, ah, a reabilitação é um ponto central no tratamento desses pacientes, né? Então, acho que é essa um pouco a discussão que a gente queria ter aqui hoje, né? Para começar, Vanessa, a dor cervical, acho que mais do que qualquer outra dor, está muito ligada a questões posturais, né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho o que contribui, que tipo de. Quais são as causas mais comuns nesse sentido mais postural que contribuem para a dor cervical? Então, a dor cervical, ela vem subindo muito, né, de crises aí, de eventos e afetando muito as pessoas nos últimos anos, né? A gente tem aí a dor lombar como a principal causa de incapacidade, né, da nossa população, e a cervical hoje é a segunda causa aí de incapacidade, a segunda maior causa de incapacidade da população mundial. Tem até uns dados hoje que mostram aí que de 20 a 30% da população vai ter uma dor cervical no ano. Então, é algo realmente que a gente vem olhando muito para isso, porque vem crescendo muito o número de casos no consultório, né, na clínica. E, como você falou, é multifatorial. Agora, o pessoal discute muito hoje, é o celular, é o computador. Na verdade, é uma associação das coisas, né? Não tem um fator só. Se tivesse um fator só, a gente tiraria aquele fator e ninguém teria dor na cervical. O problema é a associação dos fatores, né? Então, eu sempre falo isso para os pacientes. Não é uma coisa só que causou a sua dor, são vários fatores que associados levaram à degeneração, à dor, né, esse processo todo de rigidez da cervical. Então, o celular é um ponto hoje? É um ponto hoje também. Por quê? Porque geralmente eu retifico mais a minha cervical. O que que é isso? Eu anteriorizo a minha cabeça e isso causa uma retificação da minha cervical. O que que é uma retificação cervical? A gente tem uma lordose fisiológica na cervical, que é uma curvatura na cervical que a gente fala que é uma curva para dentro, né? Então, quando eu olho a cervical, eu tenho que ter essa curvatura na cervical. Quando a gente anterioriza muito essa cabeça, a cervical retifica. E essa retificação acaba gerando uma sobrecarga nessa articulação, nesses discos, nesses ligamentos. Então, o que a gente fala muito hoje? A postura da cervical, quando eu perco essa lordose fisiológica, eu tenho uma sobrecarga em toda a região. Então, o computador causa isso? Causa, porque geralmente eu anteriorizo minha cabeça para poder enxergar melhor, eu fico assim durante muitas horas. Se eu estou com o celular na mão, geralmente eu estou anteriorizando também, eu estou sempre levando a minha cabeça para mais próximo do celular, ninguém olha o celular com ele à distância, né? Então, são componentes diários do dia a dia que vão gerando mais sobrecarga na região, né? Fora isso, a gente tem o estresse diário hoje, né, com a nossa vida tende a ser muito corrida, as pessoas às vezes não dormem muito bem, não se alimentam muito bem, tem muita cobrança no trabalho, isso gera um estresse excessivo e essa região que a gente fala aqui de ombros, né, essa região de trapézio, essa região da cervical em si, cria muita tensão.
Porque além de eu usar os braços no computador durante o dia, né, de usar muito as mãos, eu tenho que sempre mantendo essa musculatura ali contraindo para eu poder trabalhar, para eu poder usar minhas mãos. Tem toda essa questão postural, de estresse, da rotina do nosso dia a dia. Então aí tem outros componentes que entram muito também nos problemas de cervical, que é a ansiedade. Hoje a gente tem muitos problemas em relação à ansiedade, depressão. Isso também gera componentes importantes para tratar essa dor cervical. Então, como você falou, é multifatorial. Eu tenho que olhar realmente aí muitos aspectos, muitos pilares, né, desse paciente para eu conseguir ter uma efetividade no tratamento da cervical. Legal, mas enfim, por mais que seja multifatorial, em alguns casos a gente tem que identificar pontos específicos, porque são pessoas que de fato estressam muito de alguma forma específica e que eventualmente precisa de alguma forma modificar isso, né? Você já tocou aí por cima um pouco essa questão do computador e do celular, né? Mas uma tendência que a gente tem nos últimos anos é essa substituição do computador pelo celular, né? O computador é usado por muito tempo, ele é ruim, tem a questão da altura da tela, que é o ideal que você esteja olhando mais para frente, a mesa nem sempre vai colaborar para isso, né? Mas o celular ele tem uma característica específica que é que você fica olhando o tempo todo para baixo, né? Ninguém coloca o celular na altura do olho, né? E essa posição, tem gente que mantém, às vezes isso está no celular durante 3, 4 horas no dia, às vezes até mais, né? Quanto que isso de fato é um fator, vamos dizer, predominante talvez nessas dores em muitos desses pacientes atualmente, e se de fato vale a pena, quando possível, você estar usando mais o computador e menos o celular. Sim, com certeza. Usar o computador é muito melhor do que usar o celular, porque no computador eu consigo ainda desenvolver uma ergonomia, né? Eu consigo fazer que meu corpo fique numa posição mais adequada, que sobrecarregue menos. Agora, quem usa o celular durante o dia todo, 2, 3, 4, 5 horas, trabalha pelo celular, realmente fica muito difícil a gente adequar a postura para o celular, né? Porque muitas vezes a pessoa não está sentada num lugar e fica o dia inteiro mexendo naquele celular, né? Muitas vezes ela está se movimentando, está indo de um lugar para o outro e usando o celular o tempo inteiro. Então é muito difícil manter o celular na posição, como você falou, à frente do meu olho, né? Na horizontal em relação ao meu olhar, numa altura, ninguém vai segurar porque vai cansar o braço também vai gerar dor, né? Porque geralmente a gente não tem onde apoiar esse celular, e os apoios hoje de celular, eles não vão dar nenhuma ergonomia como dá o computador. Então, assim, a gente tem que evitar ao máximo o uso do celular. Quando eu posso usar o computador, é melhor usar o computador. E quando usar esse celular, que eu esteja numa posição com apoio, né? Apoio das costas, apoio de cabeça, apoio dos braços. Isso seria o ideal, mas a gente sabe que isso hoje é muito difícil, né? Por Até isso que porque as aumenta pessoas muito. estão normalmente andando e não fica sentado na mesa olhando o celular, né? Até fica isso um Exato. pouco, mas muitas vezes não. Por Um isso que a outro, gente tem um aumento muito grande, né, de problemas na cervical nos últimos anos. legal. Um outro aspecto que está muitas vezes envolvido, sempre se questiona em relação a isso, é o travesseiro, né? Travesseiros mais moles, travesseiros mais duros, alguma orientação para quem tem essa, de fato, dor cervical de rotina? O colchão é mais importante que o travesseiro? O que você tem a dizer em relação a isso? Não, o travesseiro é muito importante para manter a coluna cervical o mais estável possível, porque se eu passo muitas horas, né, ali um terço do meu dia, um quarto do meu dia na posição horizontal, com a minha cabeça apoiada no travesseiro, se eu conseguir manter essa cabeça o mais alinhada possível, é o ideal. O que seria o mais alinhado? Seria essa distância entre o ombro, né, a ponta do ombro, até a minha cervical, aqui, até o meu pescoço, que o meu travesseiro tenha por volta dessa distância aqui. Se ele for muito menor que isso, eu vou acabar tendo uma inclinação maior da minha cabeça, e se ele for um travesseiro muito alto, eu vou ter uma inclinação para o lado oposto da minha cabeça. Então, assim, tendo um travesseiro com essa distância entre o meu ombro, onde eu vou apoiar, né, no colchão, e a cabeça que eu vou apoiar no travesseiro, eu consigo ter a cervical um pouco mais alinhada. Isso é regra? A gente usa isso como regra, sim, para escolher um travesseiro.
né? Mas eu já vi algumas pessoas falando, eu não consigo dormir num travesseiro médio, né? Que seria essa distância aqui. Eu preciso dormir num travesseiro alto. Por quê? Porque ela já tem uma adaptabilidade daquela cervical e se ela muda esse posicionamento, ela sofre mais. Então, tem muita essa individualidade na escolha, mas o que a gente orienta? Um tecido que não permita que a minha cabeça afunde bastante nesse travesseiro, né? Que ele permita que a minha cabeça consiga relaxar, então que não seja muito rígido, mas que também não seja muito macio para eu conseguir manter a estabilidade da minha coluna durante toda a noite, que ela não fique nem numa posição de inclinação para o lado nem para o outro, que ela consiga manter uma posição mais alinhada. E isso vai fazer com que eu consiga relaxar mais a minha musculatura de ambos os lados, né? Ótimo. Bom, então chega lá no seu consultório, é muito comum isso daí, paciente que está nas crises de dor cervical. Então, é um paciente que já tem, muitas vezes já tem esses quadros de dores recorrentes, mas que chega no consultório com o pescoço travado, que não consegue olhar para os lados, que, enfim, não consegue trabalhar, não consegue tá fora da rotina dele por conta dessa dor. Aí 1, 2 dias de dor, ou às vezes se estendendo para mais que isso, né? Nessa fase, como é que a fisioterapia pode ajudar esses pacientes? Geralmente esses pacientes têm muita tensão em toda a região do pescoço, na base aqui da cabeça, nessa região de ombro. Então, a gente consegue ajudar muito porque liberando tensão dessa região. É muito importante liberar a tensão para eu conseguir ter um alinhamento melhor, para eu conseguir reequilibrar essa cervical. E, além disso, a gente tem muitos exercícios de mobilidade também para essa região, para fazer e ensinar o paciente a fazer em casa. Porque o que acontece? Como eu expliquei anteriormente, se eu perco muito essa curvatura da cervical, eu tenho ela mais retificada, se eu não trabalhar a mobilidade para trazer de novo o fisiológico, né, que é o normal, que seria o natural desse paciente ter essa curvatura, se eu não consigo trabalhar isso, dificilmente eu vou ter qualidade nesse tratamento. Então, esse paciente vai ficar entrando em crise de tempo em tempo. Então, eu preciso conscientizar esse paciente que ele precisa melhorar a postura dele. O que é melhorar essa postura? Voltar para o que ele tinha há meses, anos atrás. Trabalhar essa retificação, tirar essa retificação dessa cervical, trabalhar a mobilidade, trabalhar essa musculatura e também usar aí meios analgésicos e anti-inflamatórios que a gente tem na fisioterapia, que é a eletroterapia, para tirar dor, tirar inflamação e ir dando de novo para esse paciente qualidade nos movimentos da cervical, tirando rigidez nesses movimentos, tirando a dor, eu vou conseguindo trabalhar mais essas amplitudes. Porque o paciente, quando ele está com muita dor, dificilmente eu consigo pedir que ele mova, né, que ele rode a cabeça para um lado ou para o outro, que ele incline essa cabeça, porque ele vai sentir dor. Então ele acaba retraindo mais. Sentiu dor, ele não faz. Então ele vai perdendo muita mobilidade nessa região, né? A gente vai brincando que a pessoa vai ficando um robozinho, né? Ela vai olhar para o lado, em vez de ela olhar com o pescoço, ela vira com o corpo como um todo, porque vai perdendo mobilidade na região. E isso vai causando mais rigidez. Porque se eu não uso, né, se alguma região do meu corpo vai parando de ser usada, vai perdendo capacidade de movimento. E isso a gente precisa trabalhar muito nesses pacientes, senão eu não consigo restaurar a qualidade de movimento que ele tinha anteriormente à dor. Ótimo. Ah, qual é o papel dos colares cervicais, aqueles colares de espuma, enfim, diversos, realmente é um produto vem aí de empresas de órteses, que você coloca em volta do pescoço e prende aí com velcro na parte de trás, né? Esses colares a gente usa assim em casos realmente extremos, né, de uma agudização, que o paciente está com muita dor, um processo inflamatório muito importante. Porque eles vão ajudar o paciente nesse momento a não rodar, a não mexer esse pescoço, porque qualquer movimento está causando dor para ele, mas isso também gera o que eu tinha falado antes de perda do movimento, né? E eu vou precisar muito desses movimentos depois nessa reabilitação. Então, eu sempre aconselho o colar cervical quando o paciente está numa crise muito intensa, muito aguda, que qualquer movimento tira a tranquilidade dele. Ele não consegue fazer movimento nenhum, ele está com muita dor, tudo para ele é incômodo. Então, seria aí nos primeiros dias, na primeira semana, e a gente vai trabalhando para tirar esse colete o quanto antes,
né? Tirar essa proteção o quanto antes, porque a gente sabe que quanto mais movimento na região, melhor vai ser a reabilitação desse paciente. Mas tem momentos que fica muito difícil. E, por exemplo, o que acontece muito é que o paciente às vezes está com muita dor, precisa usar o colar, mas para dormir fica muito ruim. Então, o colar ajuda muito esses pacientes na hora de dormir, porque ele consegue ficar mais estável, né? A região fica mais estável e aí ele consegue ter uma noite de sono melhor. Então, muitas vezes o paciente vai tirando o colete durante o dia e à noite ele permanece com ele nesses primeiros dias de muita dor para conseguir dormir melhor. Porque se eu tenho uma noite de sono melhor, eu vou conseguir melhorar mais rápido esse paciente. Se ele dorme muito mal durante a noite, eu não tenho a fase aí de recuperação, de regeneração, né, do nosso corpo durante o sono, eu tenho muito mais dificuldade de aliviar essa dor. Então, o dormir é muito importante. O colar pode ajudar nas primeiras noites de sono, aí, de uma crise aguda de dor Ótimo, cervical. legal. Bom, saiu dessa fase mais aguda, as terapias manuais. Qual que é o papel delas numa dor cervical? E aí a gente tem vários tipos de terapias manuais. Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. As terapias manuais vão ajudar muito a manter essa musculatura mais solta, mais macia, né? Menos rígida, e também vão ajudar muito para liberar esses movimentos. Então, deixar os movimentos todos da cervical, a flexão, a extensão, as rotações, as inclinações mais livres, né? E aí a gente tem na terapia manual a osteopatia, a quiropraxia, são técnicas que vão ajudar a manutenção, né, dessa mobilidade, desse movimento livre na cervical. Então, a osteopatia vai trabalhar ali com técnicas manuais de soltura da região, vai trabalhar bastante toda a região dessa parte óssea, a mobilidade dessa parte óssea, todas essas vértebras cervicais também, não só as vértebras cervicais, como toda a região de cintura, que a gente fala aqui, né? Cintura escapular também é muito importante para manter uma cervical saudável. A quiropraxia também tem técnicas importantes aí para melhorar a mobilidade articular da região. Então, são técnicas que a gente usa bastante para manutenção desse paciente sem dor, né? Muita gente acaba usando e são técnicas realmente efetivas a manutenção dessa cervical sem dor. Legal. A quiropraxia e a osteopatia que você citou, é muito comum a confusão entre essas duas formas de tratamento, né? Na verdade, você vai ter uns que são entusiastas aí da osteopatia, outros que são entusiastas da quiropraxia, mas elas são de fato terapias concorrentes, elas abordam o mesmo tipo de paciente ou tem um momento que é melhor um, tem um momento que é melhor o outro? São técnicas, são maneiras de tratar, né? Elas não são técnicas, elas são filosofias já, né? São tratamentos específicos, não é só uma técnica. Então, a quiropraxia e a osteopatia, ela é um tratamento, né? As duas são consideradas já tratamento. As duas são muito efetivas, né? Agora, o mais importante que eu gostaria de salientar é o profissional, é escolher um profissional capaz, experiente, tanto na osteopatia quanto na quiropraxia. Porque, infelizmente, hoje a gente vê muitos profissionais que não são nem osteopatas nem quiropatas, mas que fazem um curso curto, que tem ali uma pincelada do que é cada uma, e aí a pessoa vai, às vezes, num profissional e acha que realizou todo o tratamento com um profissional, mas, na verdade, esse profissional teve só um contato com a técnica em si, ele sabe realizar uma técnica, mas ele não sabe realizar o tratamento mesmo dessas duas ferramentas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Elas não são concorrentes, porque eu acredito que cada paciente vai ter um perfil, vai gostar mais da osteopatia ou da quiropraxia, mas as duas são eficientes. E a osteopatia, o que difere ela da quiropraxia é que ela tem um olhar um pouco mais abrangente, um pouco mais aprofundado do corpo. Então, por exemplo, na osteopatia, a gente vai tratar a cervical não só na região cervical, mas também toda a parte visceral, toda a parte diafragma, toda a parte dessa região da articulação aqui, temporomandibular, né, que é essa região da mordida. Então, a gente vai trabalhar o crânio todo. Então, a osteopatia, ela acaba indo mais a fundo, ela olha o corpo como um todo, ela reequilibra o corpo como um todo, né? Não é só um olhar local. E a quiropraxia, ela tem um olhar mais local.
ela vai mais específico na dor. Onde eu estou com a dor, eu vou focar naquele lugar. E são técnicas mais articulares, são técnicas que eu tenho mobilidade articular mais forte, mais intensa do que a osteopatia, que acaba sendo uma técnica um pouco mais suave que a quiropraxia. Então vai muito do olhar de cada um, né? Como cada um se sente, como cada paciente se sente melhor com cada técnica. Legal. Bom, quando você passou um pouco dessa fase de dor e está pensando mais num tratamento preventivo para evitar novas crises ou até mesmo uma fase final ainda com dor, é, aí a gente vai pensar muito nos exercícios terapêuticos, no reequilíbrio funcional do paciente, né? Então a gente não está mais tão preocupado em tirar a dor, mas sim em melhorar a funcionalidade nessa região. E o pescoço é uma área relativamente pequena, com muita mobilidade e que sustenta a cabeça, que é uma área bastante pesada, né, para o corpo. Quando a gente fala em uma dor lombar, por exemplo, a gente sabe muito, vai fazer exercícios abdominais, vai fazer as técnicas aí de prancha, de estabilização de tronco, tudo isso. Na cervical, acho que existe muito menos esse conhecimento. Você fala, precisa fortalecer, mas o que, que você precisa fortalecer nesses pacientes? E é difícil mesmo, né? Isso é uma questão para os próprios fisioterapeutas, tem muita discussão em relação a isso, porque muitas vezes, quando eu vou dar muita carga específica na cervical, eu aumento muita tensão, muita rigidez, e aí essa pessoa acaba tendo dor. Então, tem que ter um cuidado, é uma linha ali bem sensível em relação a estabilizar sem muita carga. O que a gente acaba trabalhando muito com esses pacientes, né, de dor cervical, que tem dores crônicas? Muita estabilização nessa região da cintura escapular. Então, eu trabalho muito essa região de ombro e região dorsal ali. Porque se eu tenho uma região dorsal que me estabiliza a região cervical, melhora muito toda essa região. Então, eu trabalho muito ombro, muita região de peitoral, muita região dorsal e interescapular. E aí, com a cervical, a gente trabalha muito a isometria, que é manter a posição da cervical em algumas situações com pouquíssima carga, mas que eu tenha um tempo grande estabilizando naquela posição. Então, eu vou tendo fadiga nessa região, vou trabalhando essa região com muita resistência muscular que a gente fala, que é o quê? Baixa carga, repetições mais altas, segundos mantidos, né, mais tempo mantido naquela posição do que realmente carga e repetições baixas, né? Então a gente trabalha muita resistência muscular e não força. Porque dificilmente uma pessoa vai usar a cervical para fazer força propriamente dita, né? Então, assim, Exato, exato. né? E aí a gente acaba trabalhando resistência muscular e trabalhando muito essa cintura, toda essa região ao redor da cervical para estabilizar essa região e para estabilizar bem a cabeça, como você falou, é muito pesado. Então, toda a região tem que trabalhar em conjunto. Não adianta eu trabalhar só o pescoço sem trabalhar o que sustenta esse pescoço. Legal. Bom, e você citou aí brevemente a relação entre o pescoço, né, dores no pescoço e dor no ombro. Inclusive, dentro de uma consulta, é uma coisa que às vezes não é tão fácil você perceber clinicamente. Quando que é algum problema no ombro que está levando a uma dor em região de trapézio, cervical, quanto que é um problema originário da cervical que está levando a uma dor para o ombro, né? Como é que você faz essa diferenciação na prática clínica? Geralmente está muito associado até pela inervação, né? Então, por exemplo, quando eu vou tratar a região do ombro, eu sempre mexo na cervical e vice-versa. Por quê? Porque uma está sempre abastecendo a outra, né? Então não tem como eu trabalhar uma região sem trabalhar outra, porque não tem como eu contrair a cervical se eu não tiver estabilização de trapézio e de ombro. Então eu sempre vou trabalhar as duas regiões. Agora, para diferenciar, por exemplo, lesões no ombro, tem testes específicos dos tendões para ver se esse tendão também está em sofrimento. Se não tem nenhum sofrimento nesses tendões do ombro especificamente, provavelmente vem da região cervical, né? De toda essa região ao redor aí do ombro, que está levando a uma sobrecarga, mas eu ainda não tenho uma lesão no ombro. Mas pode ser que eu venha a ter a médio e longo prazo, porque eu já estou tendo uma sobrecarga da região. E aí esses tendões tendem a sobrecarregar com o tempo, e aí sim vem uma tendinite, vem uma lesão parcial ali
de tendão do supraespinhoso, por exemplo, porque está segurando a onda de algo que não está funcionando bem no corpo. Então, muitas vezes, quando tem problema no ombro, vem muita coisa da cervical. Eu sempre preciso olhar para isso também. Legal, ótimo. Vanessa, acho que era um pouco essa a discussão que a gente queria ter, acho que foi bem proveitoso para quem chegou até aqui. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aqui. Eu que agradeço, espero ter contribuído um pouco aí com todo mundo. Obrigado mais uma vez.